Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja sobre cada um de nós nesta manhã. Convido os irmãos para nós abrirmos em Romanos, capítulo 5. Nosso tema nessa manhã será os benefícios da justificação pela fé. Há alguns anos atrás eu escutei uma história que me marcou bastante. Eu nunca esqueci. A história fala de um juiz, eu acho que foi nos Estados Unidos, e ele estava julgando causas de trânsito, e lá as pessoas podem ir presas por infrações graves de trânsito, por isso provavelmente nos Estados Unidos. E chega ali uma moça, e ela provocou um acidente, essa moça. Então ele julgou a causa dela, ele avaliou, e no final do julgamento ele disse culpada. E aí ela tinha uma fiança a pagar, ou ela seria presa. E essa moça, quando ela escutou culpada, ela se emocionou, ela chorou. Esse juiz bateu o martelo, tirou a sua toga de juiz, deixou ele na cadeira, saiu da sua mesa, deu a volta no tribunal, foi até o lugar onde essa moça estava, o lugar do réu, tirou um talão de cheques do bolso, escreveu ali o valor da fiança, assinou o cheque. Esse juiz era o pai daquela moça. Ele declarou ela culpada, porque ela era culpada. Ele sai do lugar de juiz, vai até o lugar do réu e ele paga a dívida do réu. Ela sai dali inocente. Eu não sei se essa história é inventada ou não, talvez seja, mas eu conheço uma outra história que não foi inventada. Essa segunda história, ela é real. Essa história começa dizendo, a gente pode usar a nossa mente para isso, que há muitos anos atrás havia Deus e nada mais. Só Deus, lá na eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E aí Deus cria o mundo. Deus cria o homem, coloca o homem ali, naquele lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden. E Deus dá uma única ordem para esse homem, um único mandamento, só um mandamento. Ele podia fazer qualquer coisa, menos uma coisa. E esse homem escolhe fazer esta única coisa que ele não podia fazer. Esse homem escolhe desobedecer a Deus. E aí Deus diz, culpado. Com razão, né? Culpado. E aí a continuação dessa história diz que Deus manda o seu filho à terra para se colocar no lugar do réu e pagar a dívida dele. A isso nós chamamos de justificação. Então o nosso texto dessa manhã, Romanos capítulo 5, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ver os benefícios da justificação pela fé. Versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está muito claro no texto, o primeiro benefício, a paz com Deus. E essa paz com Deus não é a mesma coisa que falarmos paz de Deus, como que aquela paz que Deus dá aos seus filhos, para que eles possam usufruir, ou aquela paz que Deus prova nele mesmo, né? Ele tem paz, ele é Deus, mas paz com Deus fala de um relacionamento que foi reatado. O pecado nos dividiu de Deus, nos separou, nos fez inimigos de Deus. E aí, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O nosso relacionamento foi reaproximado, fomos reconciliados e agora nos tornamos amigos de Deus. Paz com Deus, um relacionamento amigável com o nosso Deus, nosso Criador e Juiz de todos. Com o pecado nós fomos separados, com Cristo nós fomos unidos. Versículo 2 diz, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Pela qual obtivemos também acesso. O segundo benefício da justificação é acesso à graça de Deus, ou acesso pela graça à presença de Deus. De novo, o pecado nos separou da presença de Deus. É impossível que pecado e Deus tenham comunhão, por quem eles são. Deus, na sua essência, é santo e o pecado, na sua essência, é imundícia, é
é inimizade contra Deus. E nós éramos inimigos de Deus, separados da presença gloriosa de Deus. E a palavra de Deus diz que pela fé temos este livre acesso a esta graça, a esta presença gloriosa de Deus. Essa palavra acesso aqui em Romanos, pelo qual obtivemos também acesso, tem 3 aplicações. Vamos ser bem objetivos. A primeira aplicação é de uma pessoa, um súdito, que é introduzido na presença de um rei. E ele é introduzido ali na presença da realeza mediante o favor de uma terceira pessoa. Essa é uma aplicação para a palavra acesso. E nós somos esse súdito. E pelo favor de Cristo fomos introduzidos à presença do Rei dos Reis, pela fé. A segunda aplicação fala de um adorador que entra na presença de Deus. Para o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo pagou a sua dívida, quando essa pessoa entra na presença de Deus, ele entra para uma comunhão contínua. Nós, crentes no Senhor, nós não somos como aquele réu que vai diante de um juiz de vez em quando, ou como aquele súdito que entra na sala do rei uma vez por ano, ou sabe lá quando. O crente entra na presença do Senhor e ali ele permanece, numa contínua adoração. Assim como nós falamos no primeiro ponto, nesse relacionamento amigável, nós temos este relacionamento de adoração contínua com o Senhor. E a terceira aplicação dessa palavra é muito preciosa, é doce. Fala de um navio que tem acesso a um porto seguro. Esse navio estava no mar, numa tempestade, daí ele acessa uma baía, um porto seguro. Essa palavra aqui é acesso, pela fé. Nós somos como que esse navio, né? E na vida nós enfrentamos nossas tempestades. E se nós já aprendemos que nós somos completamente incapazes de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos, então esse texto fala de nós. Fala que pela fé nós entramos nesse porto seguro e estamos agora nessa presença segura e firme do nosso Senhor. Qual é o terceiro benefício da justificação pela fé que nós vemos nesse texto? A expectativa da glória. É a segunda parte do versículo 2. Diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos significa uma alegria, uma jubilosa, intensa alegria na esperança da glória de Deus. Qual é a expectativa do crente? A expectativa do crente é a glória de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou a nossa dívida. Para aqueles que não creem, não existe expectativa da glória. Olha que claro e que interessante no versículo. Ele começa dizendo: pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Pela fé. Então ele diz: nos gloriamos na esperança da glória. Pela fé, nos gloriamos nessa esperança. Essa esperança também é pela fé. Então, para aqueles que não creem na obra de Cristo, eles não têm expectativa dessa glória, porque é impossível, estão separados de Deus. Mas para nós que já cremos nele, já fomos redimidos por ele, a nossa expectativa é a glória de Deus. Você se lembra que Paulo, na sua segunda prisão, quando ele está para ser morto, no final de 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: a hora da minha partida é chegada. Então ele sabia que estava para morrer. O que ele tem para dizer? Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. Será que Paulo estava preocupado? Não, ele não estava preocupado. Olha, eu estou para morrer, irmãos. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. E por último, no livro de Atos, vemos Pedro acorrentado a soldados romanos, preso pelo imperador. No dia seguinte ele seria morto. O que ele está fazendo? Dormindo. Será que Pedro estava preocupado? Como é que foi aquela noite de sono de Pedro? Foi uma noite agitada? Eu penso que não. Ele dormia. Pedro não tinha nenhuma expectativa nessa terra. Ele estava ali preso, acorrentado, dormindo. Talvez no dia seguinte ele seria morto e ele dormia. Que paz tremenda. Qual é o quarto benefício que vemos nesse texto? A esperança em meio ao sofrimento. Está no verso 3 ao início do verso 5. Versículo 3 diz assim: e não somente isto,
Como se já não tivesse bom demais, né? Paz com Deus, acesso à graça, expectativa da glória. E ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nossa! Paulo diz, nos gloriamos na expectativa da glória. Na mesma medida ele diz, nos gloriamos nas tribulações. A mesma alegria que o crente tem na glória de Deus, o crente tem no meio da tribulação. Por quê? Porque para aquele que crê em Deus, ele sabe que a tribulação não é fruto do acaso. A tribulação não vem para destruir o crente. A tribulação vem para construir o crente. A tribulação vem para nos purificar. Essa palavra tribulação também fala de quando você põe talvez uma espiga de milho para debulhar e você vai separar a palha do trigo. Ele passou por uma tribulação. Perdão, o milho da palha, ele passou por uma tribulação. E aí você tem o fruto, né? E você tem a palha para jogar fora. É isso que a tribulação faz na vida do crente. Ela tira tudo aquilo que não presta em nós para que fique só aquele fruto precioso que tem algum proveito. Ele não apenas se gloria na tribulação, ele continua dizendo assim, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança fala de uma fé contínua, de uma paciência contínua e firme. A tribulação produz perseverança. O crente, ele também pode ser comparado, fazendo muitas comparações aqui, mas é proveitoso, como aquele ouro que é colocado num cadinho e aí você põe no fogo para tirar as impurezas do metal, né? O ouro natural ele é cheio de impurezas, ele é sujo e ele não tem muito valor. Você precisa colocar ele no fogo e aí esse fogo vai separar a impureza daquele ouro puro. E aí esse ouro puro pode ser trabalhado, vai se tornar uma joia, vai ter um valor agregado muito grande. Esse é o crente, é esse metal colocado nesse cadinho. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca em muitos cadinhos ao longo da nossa vida cristã e Ele vai tirando as impurezas. Quando a gente olha para o irmão mais velho, que já tem 20, 30 anos de caminhada, né? Eu pelo menos penso assim, nossa, será que eu vou chegar a ser como essa pessoa é? Né? Quando a gente olha para Cristo, em toda a sua perfeição, pela fé nós temos plena certeza, seremos como Ele é. A palavra diz, mas a gente fica pensando, nossa, eu sou tão diferente dele ainda, né? Mas graças a Deus, Deus utiliza o tempo para trabalhar em nós. Por isso, a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Experiência fala de alguém que é provado e aprovado. Então, alguém que foi colocado no meio de uma prova, ele está sendo avaliado, e aí ele venceu essa prova, agora ele foi aprovado. E aí dizemos, essa pessoa tem experiência. A nossa perseverança, essa nossa paciência contínua e firme, produz aprovação. Então, o crente no meio de tudo isso, ele teve tribulação, dificuldade. Ele desanimou? Não. Aí isso produziu perseverança. Aí ele continuou. Ele está desanimando? Não. Aí isso produz experiência. Aí nessa experiência, o que ele recebe? A experiência produz esperança. O crente tem esperança no meio da tribulação. De novo, isso é para aqueles que creem. O texto diz, pela fé. Se você não crê em Deus, né? Você ouvinte, talvez ainda não creu em Deus, e eu aconselho a crer. Se você não crê em Deus, talvez as dificuldades são acasos do dia a dia. Ah, porque eu fiz isso, ou porque eu não fiz aquilo, aconteceu, né? Sorte ou azar. Para o crente não existe sorte ou azar, não existe acaso. Nós sabemos que Deus é soberano. Na sua soberania Ele está trabalhando em cada um de nós. Não existe acaso em nossas vidas. Se existisse acasos, Deus não seria Deus. Mas Deus é Deus. Não existe acaso em nós. Não existe acaso na caminhada cristã. Qual é o quinto benefício da justificação pela fé que nós vemos nesse texto? Nós vamos chamar de eterna salvação. E antes de entrar nesse ponto, vamos fazer um comentário bem rápido. E é o seguinte, de que valeria nós falarmos dos benefícios da justificação pela fé, se não falarmos da justificação pela fé? Seria como eu falar para você que eu conheço uma casa muito linda, num lugar tranquilo, de frente para um lago lindo, e você pode ir lá e morar nessa casa, ela está disponível, mas eu não falar para você em como chegar nessa casa.
Então você sabe que existe, está lá, esse lugar lindo onde você pode ir, mas você não sabe como chegar. Seria como falar os benefícios da justificação, mas eu não falo para você o que é a justificação, como eu posso me apropriar. Se um descrente me ouve agora, ele não tem a paz com Deus, porque ele não tem relacionamento amigável com Deus. Então de que adianta eu falar para você que eu tenho paz com Deus, se eu não mostrar para você como ter essa paz? Então esse texto fala da eterna salvação. E o texto aqui fala por si mesmo. Versículo 6. Porque Cristo. Por que nós temos todos esses benefícios? Por que nós temos paz com Deus, acesso à graça, expectativa da glória, esperança em meio ao sofrimento? Por quê? Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que o ímpio fez aqui? Nada. O que Cristo fez? Morreu pelo ímpio. Você fez alguma coisa para ser salvo? Não. Eu fiz? Não. Quem nós éramos? Inimigos de Deus, ímpios. O que Cristo fez? Morreu por nós. Ele é aquele juiz que diz, culpado. Ele vai até o lugar do réu e paga a dívida do réu. Ele pode dizer, inocente. Nós somos culpados. No tribunal de Deus, Deus está na mesa do juiz e ele olha para nós no lugar do réu e ele me vê e ele diz, culpado. E ele tem razão. E aí Cristo vem e se coloca na minha frente. Aí quando Deus olha, ele vê Cristo, ele diz, inocente. E aí Jesus me toma e me leva com ele, né, para o corredor dos inocentes, que vai até o céu. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Uma pergunta, você é bom? Não, eu também não sou bom. Se fôssemos bons, talvez alguém teria coragem para morrer, né? Se você vê uma pessoa boa, nossa, eu morreria por ela, morreria pela minha mãe e tal. Mas nós não somos bons. Nós éramos inimigos de Deus. Versículo 6, ímpios. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz o versículo seguinte, o que é que nós fizemos? Nada. Nós não fizemos nada. Pelo contrário, nós só provocávamos a ira de Deus. E aí Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu. Deus prova o seu amor para conosco. Nós amávamos a Deus? Não. Deus nos amou. Nós causamos a inimizade com Deus, né? Nós pecamos contra Ele e fomos embora. E aí nós fomos na direção de Deus para pedir perdão? Não. Deus vem na nossa direção e diz, eu te perdoo. E aí a gente diz, sim, Senhor, eu aceito esse perdão. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí está, eterna salvação. Sendo justificados pelo seu sangue, é um ato que o Senhor já realizou, seremos salvos da ira. Que ira? A ira de Deus, que repousa sobre aqueles que na Bíblia são chamados de filhos da ira, aqueles que permanecem no pecado. A Bíblia diz assim, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha a justiça de Deus. A luz veio, mas os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz, aí está a condenação. O homem escolheu. Mas para nós que cremos que fomos justificados pelo seu sangue, a Bíblia diz, versículo 9, por eles salvos da ira. Você tem medo do futuro? O crente não tem medo do futuro. O crente não tem medo da morte. A morte para nós é um pulinho, é uma passagem para o céu, para a eternidade com Cristo. O Senhor já realizou justificação. Ele já nos declarou inocentes, e isto pela fé. Nós nada fizemos. Então, também, se você que me ouve ainda não creu na obra de Cristo, e você tem oportunidade para fazer isso hoje, talvez dentro de você exista uma inquietude, exista um desespero. Você levanta de manhã com um desespero dentro de você. Você deita na cama à noite com um desespero.
alguma coisa está fora do lugar, eu não consigo andar em paz. Nesta semana escutei o testemunho de um homem que por mais de 20 anos, ele lia a Bíblia, estudou a Bíblia, ele veio conversar com o irmão e ele falou: irmão, eu quero conhecer a Deus, eu estou tentando agradar a Deus e eu não consigo, eu ainda não encontrei paz. Consegue imaginar, por mais de 20 anos, porque ele ainda não compreendeu que Cristo já pagou a dívida, ele ainda está tentando pagar a dívida, mas para nós que cremos, Cristo já pagou a nossa dívida. Seremos salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que lógico o argumento que Paulo usa, mas é a palavra de Deus. Se a morte do Filho de Deus nos salvou, morte parece algo negativo, né? Mas na justiça de Deus era o que era necessário. Se a morte de Cristo nos salvou, muito mais a sua vida. Então Ele nos salva completamente. Eu era um pecador. Cristo morreu por mim. Eu criei nesta obra de Cristo. E aí Cristo veio habitar em mim. Agora esta vida de Cristo que habita em mim me mantém salvo. Entende? Eu fui salvo. E agora Cristo habita em mim. Então eu sou salvo. E essa salvação é para o presente, é para hoje. Estou nessa terra e eu sou salvo. E na eternidade? E quando eu enfrentar a morte, terei medo? Não. E depois da morte, estou salvo por toda a eternidade. Se a morte de Cristo nos salvou, muito mais a sua vida. E o versículo 11? Que conclusão maravilhosa! E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem fez o quê? Deus fez. O quê? Nos reconciliou com Ele mesmo. Nós erramos, nos separamos de Deus e nós nunca tínhamos ido na direção dele para pedir reconciliação. Nós estávamos lá, perdidos na escuridão do pecado. E aí Deus mesmo estava em Cristo. E aí Ele vem a nós para nos reconciliar com Ele. Entende isso, irmão? Aquele caminho da salvação, ele não era acessível para nós. A porta estava fechada e nós não podíamos abrir a porta. Cristo veio e Ele mesmo abriu a porta e diz: vem, me segue. Agora, vamos concluir. Como eu falei, de que valeria falar dos benefícios da justificação pela fé e falar: olha, eu estou provando de todas essas bênçãos, né? E se você é um incrédulo e me ouve, você pensa: tudo bem, você prova essas bênçãos, como é que eu posso provar? Então eu quero explicar para você em 3 pontos muito objetivos o que significa justificação pela fé. Você vai ouvir, compreender e você tem o bastante para crer e ser salvo. Então, em primeiro lugar, justificação pela fé é um ato de Deus. É um ato judicial de Deus. Justificação pela fé significa que Deus nos declarou inocentes. Nós não éramos inocentes, mas Deus, na sua justiça, nos declarou inocentes. Talvez você pense: mas espere aí, a Bíblia diz que Deus não vai inocentar o culpado. Não, Ele não vai. Alguém precisava morrer, e aí Cristo veio e morreu por nós. Sangue precisava ser derramado, porque uma vida precisava ser dada, a vida de Cristo. E Ele era o único que podia fazer isso, porque Ele é o único que é Deus e é homem, e Ele é o único homem que não tem pecado. Se um pecador morresse na cruz, ele morreria e fim de história. Mas alguém que não tem pecado morre na cruz, Ele toma as chaves da morte e do inferno, Ele ressuscita e Ele nos salva. Esse é Cristo. A justificação é um ato judicial de Deus. É algo objetivo, já foi realizado de uma vez por todas e ela não é feita num processo, ela é feita de uma vez, está feito. Segundo lugar, a justificação é recebida pela fé. Como nós lemos nesse texto,
O texto começa dizendo que temos paz pela fé. Quando ele fala do acesso e dos demais benefícios, ele diz pela fé. A justificação e todas as bênçãos que recebemos do Senhor é pela fé. Agora, isso não é uma esperança vaga, como as esperanças que nós temos no dia a dia. Será que isso vai dar certo, aquilo vai dar certo? Essa esperança, essa fé que nós temos aqui, ela tem um firme fundamento, a promessa de Deus. E a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, por isso estamos seguros. A justificação é recebida pela fé. Cristo realizou uma obra e eu a recebo pela fé. Então nós dizemos assim, a fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Entende? Este rei é Cristo, ele realizou algo e ele tem um presente para me dar. E eu sou esse mendigo. E pela fé eu estendo a mão e digo, Senhor, eu recebo. Eu reconheço que eu não mereço, que eu não presto, que eu não fiz nada. Mas o Senhor realizou por mim e me oferece. Pela fé eu aceito. Em terceiro lugar, a justificação tem como base o sacrifício de Cristo na cruz. Como já foi dito, e é importante repetir, nós nunca vamos nos cansar de repetir isso. Cristo morreu a seu tempo por nós. Nós não somos salvos por sermos bonzinhos. E se você que me ouve ainda está tentando agradar a Deus de alguma maneira, mesmo se você já é um crente e dentro de nós ainda existe uma ideia, talvez, nossa, eu vou ler bastante a Bíblia, porque daí assim eu vou ser mais agradável a Deus, vou ser mais aceitável a Ele, né? Vou fazer isso, aquilo, realizar esses trabalhos, daí eu vou ser mais aceitável, eu vou merecer o perdão dele, porque eu fiz alguma coisa. Se você ainda tem esse pensamento, irmão, a base da justificação pela fé é o sacrifício da cruz de Cristo e ponto final. Nada mais. Nós não agradamos a Deus porque servimos, porque pregamos, porque lemos a Bíblia e oramos. Nós agradamos a Deus porque Cristo se entregou por nós. E nós estamos em Cristo. Aí agora sim, vivemos na presença dEle, num relacionamento amigável, em paz com Ele, livre acesso. Agora sim, temos esse relacionamento agradável a Ele. Então também tenho 3 aplicações para 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele que ainda não conhecia a justificação. Talvez você que me ouve nessa manhã, você ainda não tinha escutado que Deus salva pela fé, mediante a obra de Cristo Jesus. Mas agora você ouviu. E talvez, na cultura que nós temos no Brasil, você aprendeu desde criança que você precisa fazer coisas para agradar a Deus, ou você precisa pagar penitências, algo do tipo, porque Deus requer isso de nós. E eu estou muito feliz de nessa manhã poder dizer para você, não. Se você pensa assim, é um pensamento errado. A Bíblia é clara e esse é um fundamento da fé cristã. A justificação pela fé é pela obra de Cristo. Nós a recebemos por fé, nada fizemos. E a porta está aberta. Então, se você ainda não havia escutado, quero dizer para você, crê em Cristo. Receba a vida de Cristo. E essas coisas que hoje você tenta fazer com tanto pesar, quando Cristo vier habitar em você, você vai perceber que será leve, que será natural, que vai fluir, que a vida de Deus em você fluirá. Você não vai fazer nenhuma força, você vai ter nojo do pecado, você não vai precisar fazer força para se afastar das coisas do mundo e do pecado, e dizer, mas Deus não quer isso de mim, mas não. Quando Cristo vem habitar em você, é o próprio Deus que habita em você. A santidade de Deus vem santificar você. Em segundo lugar, se você já entende a justificação pela fé, e você já creu no Senhor, talvez caminhe alguns anos, por algum motivo, pensando aí, você percebe que ainda faz alguma coisinha para ser agradável a Deus, sabe? Eu creio em Cristo, mas também tem isso daqui. Eu creio em Cristo, mas eu também tenho que manter esse estilo, tenho que falar dessa maneira, tenho que fazer isso, aquilo. Se ainda existe isso, quero aconselhar você, irmão, a lavar tudo isso. Vai diante do Senhor e diz, Senhor, é verdade, eu ainda faço tal coisa para tentar agradar o Senhor. Mas tua palavra diz que quem agrada a Deus é Cristo. É Cristo em mim, a esperança da glória.
Então, se você é esse segundo tipo de pessoa, meu conselho é para você, se arrependa. Corra para Cristo. Fala, Cristo, o Senhor é suficiente. E o terceiro tipo de pessoa aqui, somos nós que cremos em Cristo, que compreendemos que a obra dele é suficiente, que ele já realizou esta justificação. E aí ele nos deu essa joia muito preciosa que não nos pertence. Aí eu tenho uma pergunta. O que é que nós temos feito com essa joia muito preciosa que não nos pertence? Muitos ainda não ouviram. Muitos ainda vivem naquele vazio que nós vivíamos. Muitos ainda vivem naquele desespero que nós vivíamos. Mas o Senhor nos resgatou dali, Ele nos pinçou. Ele disse, eu escolho você, vem cá. Ele nos mostrou Cristo, nós cremos nele. A pergunta é, o que temos feito? Meu conselho para você, irmão, se você crê que Jesus já realizou essa obra, que Ele abriu o caminho da salvação, você já é esse que entrou por esse caminho, que já viu a Cristo, que vive em comunhão amigável com Deus. Meu conselho é, vá e fale para os outros. Fale para todo mundo, em todo lugar, para sua família, para sua parentela, seus amigos, vizinhança, por onde você andar. A Bíblia diz, hão de vê-lo os que não tiveram notícia dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Eles precisam ouvir. Vamos falar. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, sendo inocente, se entregou no meu lugar, o culpado, Senhor. Tu, sendo santo, se entregou em nosso lugar, Senhor, os pecadores. Nesta manhã nós te agradecemos por esse teu perfeito sacrifício, aceitável ao Pai. Obrigado porque o Senhor nos abriu o caminho da salvação, porque o Senhor realizou justificação, nos declara inocentes pela fé. Eu oro por aqueles que ouvirão esta palavra, para que creiam em Ti, Senhor, e para que provem esta paz com Deus. E nós te louvamos nesta manhã, Senhor, e reconhecemos que Tu és a verdade, Tua palavra é a verdade e não pode mentir. No nome de Jesus nós oramos. Por fim, eu lembro de uma letra de uma música que eu gosto muito. O nome da música diz, Quando Jesus estendeu sua mão. E aí o autor diz assim, a minha alma estava perdida no caminho para o céu. Eu era cego, pobre, pecador, até que Jesus estendeu sua mão para mim. E ele continua dizendo, agora eu posso me alegrar, desde que Jesus estendeu sua mão para mim. Nessa manhã, se você ainda não conheceu a Cristo, Ele está estendendo a mão dele para você. Jesus está estendendo a mão. Se você é esse pobre, cego pecador, você pode vir a dizer, agora posso me alegrar, desde que Jesus estendeu a sua mão para mim. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.